Olá, tudo bem? Continuando aqui o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos, agora a gente está entrando já no segundo capítulo, que trata dos elementos gerais do universo, né? Do que é composto o universo. Então, os espíritos perguntam ao. Desculpa, o Kardec pergunta aos espíritos se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas. E os espíritos falam, né? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Isso é uma questão de evolução, porque nem tudo a gente pode compreender. Então, o que é dado a gente compreender sobre o universo são alguns pontos, né? E quais são esses pontos? Que o universo é basicamente composto de espírito e matéria, tá? Então, isso que os espíritos explicam aqui na sequência das perguntas que são feitas pelo Kardec. E o que é o espírito, então, e o que é a matéria, né? Então, o espírito, essa é uma definição muito importante, ela está na pergunta de número 23, é o princípio inteligente do universo. Então, isso é a definição de espírito, princípio inteligente. E qual a natureza dos espíritos, né? O Kardec pergunta. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, ficais sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então, o espírito é alguma coisa, mas é difícil de definir porque a gente não consegue, de novo, definir ele através dos nossos sentidos. A gente tem como hábito, né, e forma de linguagem sempre definir as coisas através do sentido. Então, se eu vou definir esse livro, por exemplo, eu falo, esse livro aqui, ele é um pouco pesado, ele é grosso. Então, tudo isso grosso eu estou falando aqui da minha visão, estou vendo que ele é mais grosso. Estou sentindo ele é pesado, ele é liso, aqui o tato, né? Ele não é grande, então estou falando aqui também, aqui, olha, é um livro relativamente pequeno na sua altura. Então tudo isso eu estou falando dos nossos sentidos, é assim que a gente define as coisas aqui na Terra. Mas quando a gente vai falar de algo que é impalpável, intangível, é difícil definir. Como eu defino um espírito? É difícil, porque eu não consigo falar, o espírito ele tem essa forma, ele tem essa cor, ele tem esse cheiro. Então são elementos que não estão presentes. Então os espíritos falam isso. É difícil para vocês definirem, mas é algo que é 100% existente, porque o nada não existe e o espírito existe. Então, o espírito é um dos elementos do universo. E qual que é o outro elemento? O outro elemento é a matéria. Então, a gente tem espírito e tem matéria. E os espíritos perguntam, então, o que é a matéria? A matéria é aquilo que o espírito utiliza para se manifestar. Mais ou menos essa é a definição dos espíritos. Vamos ler aqui o que eles falam para o Kardec. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, o espírito, né, para ele poder agir, ele precisa de algo palpável. E o que é palpável? A matéria. Então ele age através da matéria, né? Nesse nível evolutivo que a gente está. Existem níveis evolutivos que já os espíritos estão tão depurados que eles já não agem mais através da matéria, só através do pensamento. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Do ponto de vista físico, hoje, do entendimento da física, né, saindo um pouco do livro dos Espíritos, mas para a gente compreender um pouco esse tema melhor, que era um conhecimento que não existia na época, a matéria é entendida como a energia condensada. Né? Isso é um princípio que foi explorado pelo Einstein, naquela fórmula famosa, né? Energia igual a massa vezes c ao quadrado, né? C é a velocidade da luz ao quadrado, emc ao quadrado. Essa é uma fórmula famosa que significa o quê? Que toda massa tem uma energia contida nela, né? Então, massa é matéria. Então, na verdade, a matéria é essa energia concentrada. Isso que hoje a física, a nossa ciência atual, entende como matéria. E é essa matéria que é utilizada para os espíritos se manifestarem, seja encarnados ou desencarnados. Mas desencarnado também usa a matéria para se manifestar? Sim, no nosso grau evolutivo, sim, porque quando a gente está desencarnado, a gente ainda mantém o nosso perispírito.
que é uma matéria mais sutil, mas não deixa de ser uma matéria. Então, esses são os dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, e o terceiro elemento é Deus, né, que permeia tudo isso, que está presente em tudo isso. E aí os espíritos falam aqui, o Kardec pergunta aqui para os espíritos, há então dois elementos gerais do universo, né, que é isso que a gente está falando, a matéria e o espírito, esses são os dois elementos gerais, e os espíritos dizem que sim, mas que há também um fluido universal, que é um fluido que conecta tudo isso, que conecta a matéria com o espírito. É como se fosse uma transição entre o espírito e a matéria. Então, para o espírito conseguir se conectar à matéria, né? Então, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, existe um espírito, né? E existe a matéria, e existe o perispírito. Mas algo está fazendo essa ligação, né? Então, existe um fluido que faz essa ligação. Aí o Kardec pergunta, então esse fluido é como se fosse, por exemplo, a eletricidade? Então, a letra B aqui dessa pergunta. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? E aí os espíritos dizem que pode ser a eletricidade, pode ser o magnetismo. Isso são formas de manifestação desse fluido, tá? Mas o fluido universal tem várias formas de se manifestar e essa ligação entre matéria e espírito. Então, em resumo, a gente tem três elementos no universo: Deus, que permeia tudo isso, que foi o criador de todos esses elementos, matéria e espírito. E aí existe uma última questão que é importante desse trecho aqui, que é muito importante, que é o seguinte: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Aí a resposta é surpreendente. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? Essa pergunta é muito interessante, muito reflexiva. É sim possível a gente compreender e imaginar o espírito sem a matéria, tá? Então, o espírito ele pode existir sem precisar se manifestar. Então, no nosso nível evolutivo, a gente entende o que? Existe um espírito que encarna num corpo físico, que é matéria, e para ele se conectar a esse corpo físico, ele se usa de um perispírito, que é como se fosse ali uma transição entre uma coisa e outra. Mas existe a possibilidade do espírito se manifestar sem nada. No nosso grau evolutivo, quando o espírito está na erraticidade, ou seja, está desencarnado, ele ainda tem um perispírito. Ele continua se manifestando através da matéria, mas uma matéria bem mais sutil, que é isso que a gente está colocando aqui, que é o perispírito, que pode ser o fluido universal. E só que existe um grau de evolução em que o espírito nem desse fluido universal ele precisa mais para se manifestar, nem desse perispírito ele vai precisar para se manifestar. Então esse espírito ele já está totalmente desligado da matéria. É um espírito que já age apenas através do pensamento. Então para ele o universo passa a ser mental. Ele passa a se manifestar pelo pensamento. Então é um grau evolutivo que está muito além da nossa compreensão, né? Que outras doutrinas filosóficas e espiritualistas e religiosas definem, né? Como o estado em que o espírito se une a Deus, aquele estado em que evolutivo em que o espírito já está totalmente desconectado da matéria. Mas isso é uma questão que a gente pode aprofundar em outros vídeos, mas é só para a gente passar, porque é uma pergunta pequena aqui do Livro dos Espíritos, mas que gera uma reflexão muito profunda do ponto de vista das manifestações possíveis do Espírito. Bom, sobre esse tema então é isso, a gente fechou aqui os elementos gerais do universo, falando de espírito e matéria, e na sequência a gente continua o estudo. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar para que outras pessoas também possam aprender um pouco sobre o Livro dos Espíritos. Muito obrigado!